Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. E a você, querido estudante de Teologia, dou as boas-vindas para mais uma aula. Essa é a nossa última aula, infelizmente, a nossa última aula conceitual, onde nós vamos estudar a nossa unidade 5, que tem como título Novo Testamento Grego. Olha só que bacana! Agora nós começamos a abrir as portas do Novo Testamento Grego, entendendo como a revelação de Jesus Cristo chegou até nós, por meio dos evangelhos, por meio de Atos dos Apóstolos, por meio do epistolário paulino, da carta aos Hebreus, das cartas católicas e também do Apocalipse de João. Ao mesmo tempo, os deuterocanônicos também são considerados aqui nesse mundo grego. Afinal, nós precisamos conversar um pouco agora sobre o Novo Testamento para entender especialmente como ele foi conservado e como ele chegou até nós. Afinal, quais manuscritos, quais papiros, quais pergaminhos contam a história do Novo Testamento grego? De onde ele vem? A mesma pergunta que eu fiz para o Antigo Testamento, eu faço para você agora. Nós vimos que o Antigo Testamento não tinha nenhum original, nós não tivemos acesso a nenhum original. Será que hoje nós temos algum original do Novo Testamento? Olha só que desafio para nós respondermos até o final dessa aula, hein? Vamos falar sobre isso. E, claro, ao final nós vamos conhecer algumas versões, as traduções que foram feitas do grego também para outras línguas no Novo Testamento. Vamos ter experiência de estudar e de conhecer duas grandes bíblias de estudo que estão no grego e que reúnem esses diferentes manuscritos, papiros, pergaminhos, para que a gente defina o texto original. Ao final, claro, nós vamos ter que apresentar um pouco do alfabeto grego, pelo menos para dar aquele sabor, né, o cheiro de churrasco, para que a gente tenha desejo de continuar estudando grego e entender um pouco melhor quem é Jesus Cristo. Tá bem? Essa é uma experiência muito bonita, então abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que nós façamos desse momento, desses 50 minutinhos que nós temos, um grande momento de estudo. Tá bem? Claro, são temas aqui um pouquinho mais aprofundados, um pouco mais delicados, então meu objetivo é apresentar para você algumas chaves de estudo, algumas ferramentas que te ajudarão bastante a ler o seu livro-texto, o seu livro base, e ali poder aprofundar esses elementos que nós trabalhamos aqui de maneira um pouco mais geral, juntos na nossa aula. Tá bem? Vamos começar então vendo, claro, os nossos objetivos de aprendizagem. Veja lá. Em primeiro lugar, aprender sobre a formação do Novo Testamento grego e sobre o seu processo de canonização, como os textos se tornam textos oficiais. Então, nós vamos conhecer as versões da Bíblia grega que estão disponíveis e acessíveis a nós aqui em português, tanto as traduções antigas. Aliás, só que já faço com vocês um pequeno detalhe de terminologia. Apresentar as principais edições do Novo Testamento grego e a sua importância para a tradução e o estudo da exegese bíblica. Também objetivamos alguns elementos aqui, olha só. Conhecer o alfabeto grego e as noções elementares de fonologia e de gramática, e aprender a utilizar as diferentes ferramentas que estão disponíveis para o melhor estudo do Novo Testamento grego, o que inclui as gramáticas, os léxicos, os dicionários e o próprio texto grego. Quero fazer aqui algumas definições de termos que são importantes para nós, que nós já falamos ali no Antigo Testamento, mas vale a pena nós pararmos aqui só um pouquinho para tentar construir um panorama um pouquinho mais amplo. Como nós comentamos, a primeira parte de um estudo bíblico que qualquer exegeta tem que fazer é definir exatamente qual é o texto original em grego ou em hebraico. Por que nós precisamos fazer isso? Como nós já comentamos, se nós pegamos uma passagem, digamos que parábola
da ovelha perdida. Lucas conta a história da parábola da ovelha perdida. Vários papiros, manuscritos, pergaminhos, trazem para nós esse relato da ovelha perdida e alguns têm pequenas diferenças, algumas variantes textuais. Essas variantes, elas precisam ser explicadas. Afinal, qual é o texto bíblico original que, de fato, o autor do Evangelho de Lucas escreveu? Nós precisamos definir, claro. E o processo de definição passa pela comparação desses diferentes manuscritos. Nós fazemos uma crítica externa a eles, vendo onde esses manuscritos surgiram, em qual local eles estão presentes. Existem diferentes escolas de manuscritos. Nós chamamos alguns manuscritos de latinos, alguns de alexandrinos, alguns de bizantinos. No geral, a escola alexandrina, ela traz um texto mais original, mas nem sempre. Então, nós analisamos aonde esse texto estava, quem leu esse texto, ou seja, se esse texto ele se espalhou por outros lugares, e nós vemos também a antiguidade do texto, se ele é muito antigo ou não. Agora, o problema é que um texto antigo ele pode ter sido adulterado por um erro de cópia e se perpetuou esse erro em outros manuscritos. Então, além da crítica externa, nós temos que fazer também uma crítica interna. Por exemplo, se tem uma lição, ou seja, se tem um vocábulo, uma expressão que é muito difícil de entender, e uma outra em outro manuscrito que foi mudada e está mais fácil de entender, nós sempre vamos ficar com a lição mais difícil. Por quê? Porque quando um copista está copiando um texto e está vendo ali como deixar o texto mais fácil para o povo, ele vai pegar o texto bíblico e vai dizer, puxa, isso aqui não está compreensível, então eu vou deixar mais fácil. Um copista não deixaria o texto mais difícil. A tendência sempre é de deixar o texto mais fácil. Então, se dois versículos estão, os mesmos versículos estão um pouquinho diferentes em dois papiros, e um deles está mais difícil de entender, provavelmente o mais difícil de entender é a lição mais correta, que a gente vai considerar como mais antigo, tá bem? Só para que vocês entendam como é feito esse processo do que nós chamamos de crítica textual, que é analisar o texto externamente, no seu local de composição, abrangência e datação, e depois analisar internamente por uma série de critérios científicos para tentar identificar o texto original. Só depois nós fazemos a tradução e começamos o processo da exegese teológica e depois da hermenêutica, tá bem? Outros elementos que nós precisamos definir aqui. Nós temos os autógrafos. O que é o autógrafo? É um termo que vai aparecer aqui na Bíblia. Não é uma mensagem que Paulo escreveu na túnica de alguém para dizer, olha, nunca vou te esquecer, Paulo, né? Não é isso. O autógrafo é o texto original. É o texto que Paulo escreveu mesmo. Isso nós chamamos de autógrafo. Depois nós temos as testemunhas, que são cópias desses autógrafos na mesma língua. Então, uma carta de Paulo, escrita em grego, foi copiada também em grego. É uma testemunha. Essas testemunhas, depois elas são repassadas para outra língua. Então, o que estava escrito em grego foi repassado, por exemplo, para o latim. A isso nós chamamos de versões. Tá bom? Vamos repassar? Os autógrafos são o texto original, escrito pelo redator, original. Depois, as testemunhas são uma cópia desse texto na mesma língua. E depois as versões são uma cópia dessas testemunhas em outras línguas, ok? Essa é uma terminologia muito corrente nesses textos de introdução à Sagrada Escritura, introdução às línguas bíblicas. Então é importante que a gente domine antes de começar o nosso estudo. Agora sim vamos começar o nosso estudo, claro. Vamos lá. Em primeiro lugar, falando da história do Novo Testamento grego, a gente precisa falar da história da Bíblia impressa. Nós já comentamos isso com o Antigo Testamento. A Bíblia impressa, ela não começa a ser impressa no grego. Ela começa a ser impressa no latim. Então nós sabemos que perto de 1450, ainda que a gente não consiga datar muito bem o ano, aqui o nosso texto traz de 52 a 56. A gente sabe que é por ali. Foi feita a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Quando a imprensa foi feita, a imprensa com tipos móveis, o primeiro texto impresso foi a Bíblia. Mas claro que não a Bíblia no seu original grego ou hebraico, porque nesse período nós já vimos o domínio gigantesco do mundo, o domínio linguístico do mundo era coordenado pelo latim, tá bem? Então, o primeiro texto impresso é bem conhecido como a Bíblia de Gutenberg, e claro, ele continha o texto em latim e não em grego.
O texto grego do Novo Testamento ele vai ser impresso quando? Lá no começo do século XVI, então um pouquinho depois, 1500 e algo. Mas o foco sempre esteve na Bíblia Latina e não na Bíblia no seu original do grego. Agora também desse período, influenciado inclusive pela Reforma Protestante, que começam a surgir as traduções da Bíblia para as línguas vernáculas. É importante lembrar que até esse momento, no catolicismo, era proibido traduzir a Bíblia do latim para as línguas vernáculas. Então, a partir daí, a Bíblia começa a ser traduzida para o alemão, para o francês, para o italiano e para várias outras línguas, tomando a Europa. E onde estão os originais, o grego e o hebraico? Já não são tão traduzidos assim. O texto latino, ele tinha se acomodado na teologia. E os teólogos diziam, não, o texto que nós temos em latim é bom, afinal, ele foi feito há muitos anos, é do século IV, então é um texto bom. É um texto que serve para nós. E aí o grego acabava sempre ficando em segundo plano. Inclusive, para que alguém tivesse acesso ao texto grego, ele não tinha textos impressos em primeiro momento. Né? Até o século XVI, os textos latinos, os textos gregos, eles só eram disponíveis em forma de manuscrito, copiados à mão. Então, todo um trabalho tem que ser feito para que o texto passe para o seu formato impresso e possa se popularizar junto dos estudiosos. É lá no século XVI que duas edições da Bíblia no grego começam a aparecer. Acompanha lá comigo. Em primeiro lugar, um texto muito conhecido, clássico, chamado da Poliglota Complutense. Essa edição do Novo Testamento ela foi concluída como uma parte de um grande projeto de tradução chamado a Poliglota Complutense. Foi finalizado em 1514, ainda que ela só consiga ser impressa, porque tinha que passar por uma aprovação eclesiástica, o Papa tinha que dar o seu aval, então só em 1520 essa edição vai ser produzida. A Bíblia Complutense, ela tinha o texto original por um lado, e ela tinha o texto traduzido já do outro lado, para línguas vernáculas, para o espanhol. Então são 6 volumes e o último deles era dedicado ao Novo Testamento. Essa é uma Bíblia que fica muito conhecida, mas muito conhecida, bem disseminada ali na Europa. E os editores, eles foram corrigindo o texto grego a partir da Vulgata Latina, ou seja, o latim ainda é a referência, e se corrige o grego a partir do latim. Consegue identificar assim, um pouco da dificuldade que a gente tem nesse processo? A Bíblia Latina, a Vulgata, ela tinha sido traduzida já, ela era uma versão, você já sabe que a versão é uma tradução, né? Então, ela já tinha sido traduzida do grego para o latim. Agora, a gente traduz a Bíblia do grego para o espanhol e corrige com outra tradução. Fica complicado isso. Complicado. Agora, nós temos uma outra versão da Bíblia, que é uma versão muito conhecida, muito disseminada, e talvez seja a mais clássica cópia dos manuscritos gregos do Novo Testamento. Veja lá. Novum Instrumentum Omne, de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um grande humanista, claro, da cidade de Roterdã, que ele prepara uma versão do Novo Testamento. A preocupação dele não é traduzir, a preocupação dele é trazer uma Bíblia no grego e no latim. E essa versão grega que ele faz, ele vai apressando ela porque ele quer publicar antes da Bíblia Complutense. Então tem uma disputa ali de editoriais, e o editor da Bíblia do Erasmo de Roterdã, ele queria publicar antes da Complutense para que chegasse no povo e fosse mais vendida. Então ela colocava, como você pode perceber no nosso slide, em colunas paralelas, em primeiro lugar o texto grego, e depois um texto revisado da Vulgata. Então, se tinha... Opa! Cadê a canetinha? Eu sempre fazendo essa confusão, né? Vem a caneta. Então colocava em paralelo. Cadê, meu Deus do céu? Estou ainda na fase dos manuscritos, né? Colocava em paralelo, de um lado, o texto grego e do outro lado, o texto revisado latino. Tá bom? É um texto muito bonito, aliás. Depois, se você quiser fazer uma pesquisa ali na internet, você pode encontrar várias imagens e até a versão dela ela é disponível na internet. Se você procurar por ali, você consegue encontrar bem. Um texto muito antigo, né? Os direitos autorais se foram já. Então, algumas dificuldades elas começam a aparecer na tradução da Bíblia de Erasmo de Roterdã. Por exemplo,
os manuscritos gregos que ele utilizava, nem todos tinham muita qualidade. E alguns manuscritos gregos estavam corrompidos. Por exemplo, o manuscrito de Apocalipse. Quando ele vai traduzir o Apocalipse, faltou lá no final do Apocalipse uma passagem. A passagem do capítulo 22, do versículo 16 ao 21. E aí, o que Erasmo de Roterdã tinha que fazer? É o finalzinho ali de Apocalipse. Bom, então o que ele pega? Como ele não tem o texto grego, ele pega o texto latino e traduz o texto latino para o grego. Só para que vocês entendam, gente, a dificuldade gigantesca dessa época. Você imagina que hoje, lembra daqueles manuscritos hebraicos que nós falamos na aula de hebraico? Os códices que foram encontrados? Esses códices, se você faz uma busca na internet, você pode encontrar eles na íntegra. Inclusive os códices aqui do Novo Testamento, que nós vamos ver, muitos deles estão completamente disponíveis na internet. Tem vários projetos de biblistas, de linguistas, que vão disponibilizando eles todos na internet. Alguns softwares que nós temos de ferramentas bíblicas, eles trazem os códices mais importantes dentro do próprio software. Está tudo disponível para nós, para o mundo inteiro, para quem quiser acessar. Se você quiser acessar agora, enquanto você está vendo o vídeo do seu celular, você consegue. Imagina naquela época que era, quando a mobilidade já era reduzida, não daria para fazer viagem de avião, para ir lá para a Palestina, pegar um manuscrito, tirar foto e voltar. Não dava, claro, para tirar foto, então era um trabalho que demorava meses e meses e meses, e muitas vezes era um trabalho meio incompleto, porque justamente faltavam manuscritos, papiros e pergaminhos. Ok? Então, a Bíblia de Erasmo, ela foi produzida depois da Bíblia Complutense, mas ela se consolidou como a Bíblia oficial. A gente chama isso no latim de Editio Principis. É a primeira edição que é publicada no Novo Testamento grego. Ela é publicada antes da Complutense, né? E por isso ela é chamada de Textus Receptus, porque supostamente ele teria recebido as traduções dos manuscritos mais antiga, mais clássica, mais tradicional. Fica então assim como se fosse um ar, uma atmosfera de que os manuscritos do Novo Testamento grego, eles já tinham chegado na sua forma final. Era esse o texto original. Não precisava nem fazer mais comparação de manuscrito, porque o Textus Receptus era aquele. Era o texto que supostamente se tinha recebido da tradição dos apóstolos. Então, por muito tempo, sequer se questionou a validade do Textus Receptus. Considerou ele como inspirado. Claro que muitos manuscritos ainda não tinham sido descobertos, então não se tinha a dimensão de que talvez a qualidade dos manuscritos que se tinha na época ainda não era tão boa, ok? Inclusive, o editor da Bíblia de Erasmo de Roterdã, chamado Eusebius, vai dizer o seguinte, quero convidar você a acompanhar comigo. O que tens aqui então é o texto pelo qual é agora universalmente reconhecido. Nós oferecemos livre de alteração e corrupção. Olha que interessante. Qual que é o único detalhe? Um detalhe que nas edições seguintes desse texto Receptus de Erasmo de Roterdã, o texto foi alterado e foi modificado. Então se tinha ali a tentativa de canonizar o texto, entre aspas, né, canonizar esse texto como o texto oficial grego, mas depois se percebeu que alguns manuscritos eram um pouco mais frágeis e se precisava fazer uma correção por ali. Depois do Erasmo, nós tivemos uma grande influência por um estudioso italiano chamado francês chamado Robert Etienne, que ele foi inclusive importante ao colocar, ao dividir a Bíblia em capítulos nessa época, ali no século XVI. Depois, um italiano quem fez, Stephen Langton, ele colocou os versículos na Bíblia. Ok? Vamos lá, gente. Algumas características desse Novo Testamento grego, dos papiros, manuscritos, pergaminhos desse Novo Testamento grego. Nós sabemos que o Novo Testamento ele tem uma influência esmagadora na cultura oriental. Aliás, a nossa moralidade ela depende da proposta de Jesus. No mundo ocidental, graças a Deus, Deus está presente e se cultuam Deus, ainda que nos espaços públicos tentem se tirar o nome de Deus. A fé do povo ela se mantém firme, forte, estável, né, pelo trabalho evangelizador. Agora, é importante dizer que nós conhecemos nada mais, nada menos que, olha só, 5.000 manuscritos gregos no Novo Testamento. E nós temos que colocar, aqui o Trebólio Barreira quem diz,
10.000 manuscritos de diversas versões. Você já sabe o que é versão, né? É uma tradução da língua original, antigas. Assim como milhares de citações do Novo Testamento, milhares contidas nos escritos dos pais da igreja. Veja só, nós temos então 5.000 manuscritos gregos, nós temos 10.000 traduções deles, e nós temos citações, por exemplo, quando Agostinho, no século IV, está escrevendo seu comentário aos Salmos. Ele também cita o texto dos Salmos. Muitas vezes nós não conseguimos identificar nesses pais da igreja, ou seja, nesses primeiros pensadores da igreja, qual é a tradução qual é o manuscrito original que eles estão usando. Então nós também temos que considerar esses pais da igreja ali na nossa crítica textual. Já dá para perceber que o Antigo Testamento ele não tem assim tantas cópias. Agora, como o Novo Testamento tem muitas cópias, já que ele sempre teve uma influência na cultura do Ocidente, necessariamente o processo de crítica textual do Novo Testamento ele é um pouco mais complicado que do Antigo Testamento. Ok? Seguimos. As informações do Trebólio e Barreira. Todo esse material, os manuscritos, as versões e as citações, contém um número de variantes, pasmem, calculado entre 150.000 e 250.000. Não existe uma só frase no Novo Testamento que a tradição manuscrita não tenha transmitido alguma variante. Ou seja, claro, né, minha gente? Muitas variantes textuais, agora muitas delas a gente consegue identificar muito bem que são erro de cópia simples, que são erro de assonância simples, que são erros na verdade, alguns são tentativas de explicação do texto, então muitas vezes se consegue identificar de maneira bem simples que eles são textos posteriores. Às vezes é um pouquinho mais complicado. Também é importante dizer que os autógrafos dos livros, ou seja, você já sabe o que é o autógrafo, né? O texto original, escrito pelo redator, se perderam. E, infelizmente, provavelmente se perderam para sempre. Como que nós sabemos disso? Pela grande dificuldade de conservação. Só em alguns lugares onde se tinha um clima muito seco, que os papiros e os pergaminhos conseguiam aguentar. Como, por exemplo, nas cavernas do Mar Morto. A caverna já é seca, a região é uma região desértica, e eles foram guardados em jarros bem fechados, bem lacrados com betume, né? Então, tranquilinho. Muitas vezes eles enterravam livros sagrados, quando estavam sob ameaça, quando iam ser dominados, então isso era bastante comum. Por isso, pelas dificuldades de conservação, nós temos os originais todos perdidos. Nós sabemos então que nós temos as cópias e a gente tem que definir qual é o texto melhor, ou seja, o texto mais original. Quando que se começa a pensar nesse texto melhor? Nós já vimos que no Novo Testamento, com Erasmo de Roterdã, se pensava que se tinha o texto já fechado, chamado Textus Receptus. Então, quando é que se entra em crise, se começa a pensar que talvez o Textus Receptus não seja o melhor texto. Então, aqui alguns elementos eu trouxe a partir do nosso livro base. Claro que na época do Renascimento, quando se começam a pensar nas línguas clássicas, é importante dizer também que o Renascimento e a Reforma estão ali juntos e constituem uma nova tradição que vai questionar o Textus Receptus. São dois homens que são responsáveis por isso. Karl Lachmann e depois Konstantin von Tischendorf. São dois homens essenciais. Então, em primeiro lugar, existia o professor de filologia, ou seja, ele estuda a evolução do significado de um termo ao longo do tempo, clássica, em Berlim. Então, lá no século XIX, na Alemanha, é justamente a escola alemã que traz essa marca, essa grande característica de tentar analisar o texto e tentar encontrar no texto as suas origens. Por isso, também ali, essas escolas que trabalham com as minúcias de texto, que veem ali detalhes muito preciosos, muito caprichosos. Isso está muito marcado dentro dessa escola alemã. Depois nós temos esse homem chamado Konstantin von Tischendorf, que nascido em 1815, falecido em 1874, que ele começa a dizer, não, calma lá, peraí. Temos manuscritos muito diferentes e nós precisamos definir qual é o melhor.
E ele começa os seus estudos fazendo um processo interessantíssimo. Veja ali. Ele decifra, em primeiro lugar, o Codex, que nós chamamos de Codex Ephraemi Syri Rescriptus. Ou seja, ele é o código. Você já sabe o que é o código, né? É aquele formato de papiro e pergaminho em forma de caderno, cortados, quadradinhos, colocando uma lombada neles e formando ali como se fosse um caderno. Então, o Codex Ephraemi, ele é um manuscrito do Novo Testamento do século V, chamado de palimpsesto. O que é um palimpsesto mesmo? Você consegue se lembrar? Acho que nós já comentamos isso em uma das aulas. O palimpsesto, ele é um texto que foi reescrito, ou seja, ele é um papiro ou pergaminho que é lavado, nesse caso um pergaminho, ele é lavado, se tira a tinta original e depois se faz a reescrita por cima, né? Então, depois tirando a tinta da reescrita, o Tischendorf ele consegue resgatar o texto original do Ephraemi. E ele percebe que tem algumas variantes textuais importantes com relação ao textos receptos, ao texto antigo. Ephraemi, ele era o pai da igreja na Síria, então esse é um texto que manifesta, que resgata a tradição siríaca de interpretação do Novo Testamento. Depois, de um jeito muito interessante, lá no século XIX, Tischendorf descobre o Codex Sinaíticus, um códice importantíssimo, códice sinaítico, importantíssimo para os estudos bíblicos, mas importantíssimo no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. E faltou aqui um izinho. Deixa eu mostrar para vocês um esquema aqui importante. O Codex Sinaítico, ele é conhecido por essa letra. Lembra que eu falei para vocês que os códex maiúsculos, pelo menos, ou seja, os que foram escritos todos em letra maiúscula, eles têm letras que os representam. Pode ser A, B, C, podem ser letras gregas também, e nesse caso é a letra hebraica, que é a letra Aleph, que você já conhece porque nós já estudamos. Então, quando você estiver lendo uma introdução, por exemplo, à Bíblia, e lá disser que em Aleph, a versão de Mateus 5 é tal, você já sabe o que é esse Aleph. É o código sinaítico encontrado no Mosteiro de Santa Catarina por Tischendorf. Que legal, né? Já conhecemos bastante coisa de Bíblia, gente. Tischendorf ele faz então uma introdução ao Novo, aliás, ele faz uma compilação do Novo Testamento tentando identificar qual é o texto original. Ele publica o seu texto, nome Novum Testamentum Graece, Editio Octava Critica Maior, que estava baseado, claro, no código que ele encontrou, no código sinaítico. Hoje nós já sabemos que não é o único código, é um código bom, importante, mas não é o único código que nós usamos, tá bem? Existem, gente, dessa época, de 1800 e algo, muitas tentativas de se organizar e de se compilar um Novo Testamento que considerasse os papiros que iam sendo descobertos e os manuscritos em forma de pergaminho que também iam sendo descobertos. Um dos mais famosos é de um homem chamado Merck, que publicou em 1933 em Roma um Novum Testamentum Graece et Latine. Então ele oferece tanto o texto grego como o texto latino, certo? E ali, o texto do Merck, ainda hoje, quando a gente vê alguns artigos científicos de Bíblia que fazem a crítica textual, consideram esse estudioso. Ainda que ele não tenha vários manuscritos que foram recenseados, estudados no período moderno, ele ainda permanece. Em grego, o texto moderno, vamos falar agora das edições bíblicas acessíveis para nós, né? Já estamos falando das acessíveis como Merck e como Tischendorf. Vamos falar aqui do Novo Testamento grego, que é o mais divulgado, o mais conhecido, o mais difundido pelo nosso povo. Ele é organizado por esse homem que você vê em tela, Eberhard Nestle. Em 1898, ele fez a sua edição da Bíblia em grego, uma edição clássica, que ela foi muitas vezes revisada. Então, a partir da 25ª edição, Kurt Aland foi responsável pela revisão, continua ainda hoje responsável. Kurt Barbara Aland. O Nestle, hoje, é conhecido como, o texto, né? Como Nestle Aland. Ele está na 28ª edição crítica.
Então, muitas vezes, você vai ver, por exemplo, que um autor que escreve um artigo, ele vai seguir justamente o texto do Nestle Aland. Agora, é importante dizer, gente, o Nestle Aland, ele propõe um texto e ele mostra as variantes. Agora, ele faz algumas opções. Ele diz, olha, eu acho que esse texto é o texto original. Entretanto, o exegeta, ele tem a liberdade de olhar para o texto do Nestle Aland, ver quais são as variantes e dizer, olha, o texto aqui, eu não concordo com essa definição de original. Para mim, essa variante ela tem que ser colocada aqui como original. Então, isso pode ser feito nos estudos bíblicos. Não é que essa Bíblia ela é inquestionável, tá bom? Trouxe aqui um pequeno exemplo de uma página do Nestle Aland, o Evangelho de Marcos, para que a gente entenda um pouco. Então, vamos lá. Catamarcom, segundo Marcos. Aqui tem o versículo que nós lemos, né? Arqueto, Evangelium, Evangeliu, Jesu Christu, está por aqui. E você pode perceber, eu sei que está pequenininho, mas você pode perceber que aqui tem uma letrinha que parece o nosso Aleph, parece o nosso A no hebraico, que é a letrinha T. Essa letrinha indica que no final desse texto existe uma correção, que é a correção que eu apresentei para vocês. Alguns textos, alguns manuscritos bíblicos, eles trazem só isso daqui que você vê. Arqueto, Evangelho, Jesu Christu. Ou seja, começo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, algumas variantes vão colocar lá no final, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, colocam ali, Huiu Teu. Isso não está presente aqui no texto do Nestle Aland. Mas eu, particularmente, junto com, claro, uma série de outros biblistas e muitas bíblias que traduzem o Filho de Deus, acreditamos que, nesse caso, Filho de Deus tem que ser acrescentado porque estava no texto original. Ok? Continuando aqui apresentando a versão do Nestlé. Aqui nós temos o capítulo, claro, né? E vem os versículos pequenininhos aqui em cima. Depois aqui algumas referências bíblicas podem ajudar a compreender o texto. E agora vamos para a parte de baixo da página. Por exemplo, nessa primeira anotação que nós vemos, ele vai dizer que aqui no versículo 1, que alguns textos trazem Huiu, Teu. Quais textos são esses? O código B, o código D, o código W e por aí vai. Daí ele vai dizendo todos os manuscritos em que aparecem essa variante. Isso é importante para que a gente entenda que o biblista, ele não tem que ir lá na biblioteca, não tem que ter lá todos esses códigos. Imagina o que seria ter todas essas variantes em casa, mais de 1000 variantes. Então, quando um biblista vai fazer o seu estudo bíblico, ele vai atrás do texto, procura ali uma edição de estudo como essa, que tem essa parte de baixo, que nós chamamos de aparato crítico, e enxergando esse aparato crítico, ele faz as suas considerações e toma as suas decisões, tentando identificar o texto original, tá bem? Não é que ele precisa ficar ali pegando cada um dos papiros, cada um dos pergaminhos, porque isso já está compilado aqui. As diferenças nos versículos já são mostradas em uma Bíblia como essa, ok? Imagino que deu para entender, né? Aqui já, eu sei, já é um pouquinho mais complicado, mas eu imagino que se pode entender. Nós tivemos também, além do Novo Testamento Umbrete do Nestle Aland, outra tradução, outra compilação, aliás, não é tradução, compilação do texto, que é feita por outros estudiosos. O próprio Aland, junto com um pesquisador chamado Bruce Metzger e outros autores, fizeram uma outra edição específica para tradutores, que eles chamam de uma edição um pouco mais eclética, que ela considera as variantes de um jeito um pouco mais moderado. Essa edição é chamada The Greek New Testament, publicada em Londres em 1966, revisada já também, e ela é feita como instrumento de trabalho para os tradutores das línguas modernas. O interessante nessa versão The Greek New Testament é que ele pega as variantes e ele dá um juízo de confiabilidade. Então ele faz a divisão dessas variantes em 4 letrinhas, A, B, C e D. Então ele diz, por exemplo, essa variante ela é de nível A, ou seja, nós temos muitas dúvidas com relação a ela. Ou essa variante é de nível B, então nós temos menos dúvidas, e por aí vai. E ele tenta, nas notas de rodapé, diferente do Nestle Aland, que ele só apresenta as variantes,
ali no The Greek New Testament, ele traz algumas explicações para o porquê que ele assimila uma ou outra variante do texto. Por isso, ele acaba sendo considerado um texto um pouquinho mais fácil para aquele que está iniciando o processo de tradução e que precisa de uma ajuda conceitual, uma ajuda teórica para tomar algumas decisões sobre os textos. Ok? Finalizamos então essa primeira parte em que nós apresentamos para vocês as diferentes opções que nós temos como pesquisadores, como estudantes de Bíblia, da versão grega do texto. E agora é importante que nós vejamos os manuscritos do Novo Testamento. Ou seja, quais são esses papiros, esses pergaminhos que estão ali presentes no texto bíblico. Tá bem? Vamos estudar um pouquinho comigo então? Em primeiro lugar, nos manuscritos do Novo Testamento, nós precisamos olhar os papiros. Certamente, para o texto do Novo Testamento, o pergaminho ele é mais importante, já que o papiro refletia uma técnica bastante judaica de escrita. Os judeus gostam do papiro, até fazem um rolo de pergaminho. Eles gostam do papiro. Tem, claro, muitos rolos de pergaminho também. Entretanto, no mundo cristão, o formato do códice de pergaminho, ele ficou muito caracterizado a partir do ano 100, quando o cristão queria se diferenciar também do mundo judaico, né? Os cristãos foram expulsos da sinagoga, então ali se faz todo um esforço para que os códices sejam estruturados. Nós temos vários papiros hoje disponíveis para nós. São inúmeros. Alguns são mais famosos, porque eles têm textos muito antigos. Outros são simplesmente cópias de textos que a gente não considera tanto. Existe, por exemplo, um papiro que ele é o papiro mais antigo do Novo Testamento, chamado Papiro de Rylands, que ele traz um pedacinho do Evangelho de João. Entretanto, o papiro mais antigo conhecido é esse daqui. Olha só em tela. O papiro mais famoso é o papiro 75. Ele é datado pelo ano 200, ou seja, é um papiro com muita antiguidade. E ele é a cópia mais antiga que nós conhecemos do Evangelho de Lucas e uma das mais antigas de João. Ou seja, não é um códice completo, mas ele tem ali o texto de João e o texto de Lucas. Ele tem um texto parecido com o Códice Vaticano, o que faz a gente remontar ele ao século II. Vamos falar agora dos pergaminhos, que são mais abundantes e eles trazem o texto do Novo Testamento de maneira mais completa. Então, por isso eles são muito considerados nesse processo que nós chamamos de crítica textual. Veja lá. Nós dividimos os pergaminhos em duas famílias, na família de maiúsculos e na família de minúsculos. Os mais antigos e mais importantes, eles são feitos em escrita maiúscula. Ou seja, todos os caracteres, como se a gente estivesse escrevendo no computador em caixa alta. Todos os caracteres são em maiúsculo. Esses escritos maiúsculos nós chamamos de unciais. Unciais são os maiúsculos. E eles são conhecidos, como nós já vimos, por uma letra. Então o códice A, ele é chamado de Codex Alexandrino, ou Alexandrinos, ou Códice Alexandrino. Ele é um códice, por exemplo, do início do século V, e ele é o testemunho mais antigo dos evangelhos do texto bizantino. Mas o texto bizantino, para os evangelhos, ele tem valor pequeno, porque ele foi bastante modificado com várias correções dos copistas. Certo? Aqui eu estou apresentando para vocês, gente, os principais papiros. Existe uma lista imensa, aliás, os principais pergaminhos. Existe uma lista bastante grande desses pergaminhos. Vou mostrar aqui os que são mais importantes. O Codex Vaticanus é o que a gente chama de B, que nós vimos ali no aparato crítico do Nestle Aland. Ele foi escrito por volta de 350 e ele é, para os evangelhos e para o Novo Testamento, o manuscrito maiúsculo mais importante, porque ele é muito parecido com o Papiro 75, ou seja, está bem próximo ali de um texto do ano 200. Então são textos essenciais para nós. Trouxe aqui um exemplo do Codex Vaticanus para vocês darem uma olhadinha. Veja só. Ele é um código escrito em 3 colunas. Ele é um código escrito todo em caracteres maiúsculos. Muito antigo, você pode ver todas as marcas do tempo, não é mesmo? É um códice que tem certas... em início de capítulo, ele tem
certas ilustrações, e é a partir daí que nós tiramos o texto da Bíblia. É aqui, esse é um códice do século IV, minha gente, muito antigo. É a partir daí que nós temos a nossa Bíblia de hoje. Certo? Vamos lá. Existe um códex que nós já trabalhamos, o Códex C, códex chamado Efraeme. Nós já vimos que ele foi raspado no século XII por Efraeme para colocar os seus ensinamentos e recuperado pelo Tischendorf. Outro códex é o Códex Bezae Cartaginensis, que nós conhecemos como Códex B. Ele é um códex bilíngue, doado à Universidade de Cambridge pelo sucessor do Calvino. Às vezes, ele é um códex um pouco ambivalente. Às vezes, ele é muito bom. Ele é bom quando o seu texto ele coincide com tradições antigas, com o texto alexandrino. Mas, na maioria das vezes, ele traz variantes, muitas variantes que são de textos corrigidos. Então, não é um texto com grande valor para os evangelhos. Certo? Tá dando para acompanhar um pouquinho, gente? Então, essas são as bases que nós temos, os papiros, os pergaminhos que nós temos que contam o texto da Bíblia. Nós falamos que existem aqueles que são escritos em letra maiúscula. Vamos conhecer agora aqueles que são escritos em letra minúscula. Olha só. Os cursivos, ou minúsculos, são quase 3.000. A escrita maiúscula, ela perdura até o século IX. Depois do século IX, entram os papiros que têm, os pergaminhos que têm escrita em minúscula. Veja só quais são os mais famosos. Eles são identificados pelos números. O pergaminho minúsculo 33, ele é chamado Rei dos Manuscritos Minúsculos porque ele tem um texto alexandrino, que é uma tradição muito boa, uma tradição antiga. Ele é do século IX, provavelmente ele foi escrito no século IX, mas ele copiou um texto muito antigo. Ele certamente foi copiado em letra minúscula de um texto maiúsculo que não chegou até nós. Então ele foi copiado de um uncial, um maiúsculo muito antigo. Já deu para perceber que para o estudo dos evangelhos, os códex maiúsculos, os unciais, eles são muito mais importantes. Os minúsculos poucas vezes são citados. Quando eles são citados, no geral a gente vai ver o 33 sendo citado, ou o que a gente chama de famílias de minúsculos. As famílias dos minúsculos recolhem uma série de manuscritos que são iguais. Nós temos duas que são as mais famosas, veja lá. A família que nós chamamos de família 1 possui um texto próximo a um outro código, o Códice Theta, um códice que tem uma letra grega, e pensa-se que ele teve seu desenvolvimento em Cesareia, começando pelo século III, ou seja, é um texto antiquíssimo, antiquíssimo. Então ele é formado por esses manuscritos minúsculos. E depois nós temos a família 13, que é formada por todos esses minúsculos que coincidem no seu texto. Tá bem? Vamos falar um pouquinho das versões, minha gente. As versões, como nós já comentamos, são traduções do texto no grego. Existem muitas traduções. À medida que o cristianismo vai chegando nas colônias judaicas, que estão na diáspora, os judeus vão se convertendo, e claro, com a pregação de Paulo, com a ação dos apóstolos na igreja primitiva, vão tomando o mundo conhecido na época, também o texto grego vai sendo traduzido para outras línguas. Veja só quais são delas, trouxe só algumas, claro, para a gente conhecer. Então nós temos a versão boárica, que é de escrita copta, ou seja, escrita egípcia. É do norte do Egito, ela é um manuscrito do século IV, e ele concorda geralmente com o texto alexandrino, uma boa tradução a copta. Nós temos a Vetus Latina. O que é a Vetus Latina? São todas as traduções latinas que antecedem a Vulgata, o que nós chamamos os paleolatinos. Depois nós temos os manuscritos antigos, latinos, e a Vulgata. A Vulgata é muito conhecida, muito conhecida. Depois nós temos também uma tradução muito conhecida, feita na Síria, ela é siríaca, a tradução é chamada de Peshitta. Então, lá no século IV, o siríaco ele tentou matar o latim antigo. E por isso ele fez uma grande tradução da Bíblia, chamada Peshitta, que tem variantes textuais. Depois nós temos manuscritos da Vulgata, porque também nós não temos hoje a cópia de São Jerônimo, do Jerônimo, né? No mundo católico, São Jerônimo.
nós temos vários manuscritos da Vulgata. Então, minha gente, esses manuscritos, inúmeros, eles são usados. Nós não temos uma só Vulgata. É a dificuldade isso, né? Tá bom. Vamos lá. Seguindo. Vamos apresentar rapidamente, pelo menos, o alfabeto grego, para que a gente o conheça bem. Aliás, fazer o seguinte, gostaria de trabalhar um pouquinho antes com vocês, só a ideia dos manuscritos da Vulgata, porque ele fala um pouquinho da importância do texto grego no Novo Testamento. Veja só, leia aqui comigo. Se você quiser, pode até ler em voz alta. Esse é um texto que é retirado do Nestle Aland. Os manuscritos da Vulgata indicam, essa sigla, VG-MSS, indicam os manuscritos que se diferenciam da Vulgata. São extremamente abundantes em bibliotecas, museus e mosteiros da Europa. E é por essa circunstância que existem cerca de 10 mil versões latinas. A versão latina, que traz sobretudo o latim antigo, dá para nós o mais importante testemunho sobre o grego do Novo Testamento, exceto alguns manuscritos anciais em papiro. O latim antigo, isso eu gostaria que você prestasse atenção. Certamente, o latim antigo contém a melhor representação dos documentos originais que os manuscritos minúsculos em grego. Nos manuscritos gregos, o texto ocidental está bem representado especialmente pelo Códex de Bezei Cartaginensis, caracterizando-se por adições, correções, omissões e algumas vezes transmissão, mudança de ordem do material. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que os nossos manuscritos minúsculos gregos, eles têm uma série de adições, eles têm correções dos copistas, correções até muitas vezes desde a ótica, da ideologia dos copistas. Então, a Vulgata, ela nos apresenta uma cópia de textos gregos muito antigos. Os nossos minúsculos, eles são lá do século IX para diante. Então, a Vulgata, ela tem uma tradução mais fiel do que os minúsculos. É isso aqui que o texto diz. Dá para entender? Junto disso, gente, nós temos também citações dos textos gregos nos padres da igreja, que também vão aparecer por aqui. E nós temos também traduções em outras línguas nos lecionários, que no geral são em latim. Então nós também temos citações bíblicas em lecionários que são inúmeras na antiguidade. Tá bem? Por fim, vamos falar rapidamente do alfabeto grego. O alfabeto grego ele possui 24 letras. Antes, originalmente tinham outras letras, mas elas foram sendo assimiladas. Ele é o primeiro alfabeto que ele traz as vogais também como letras, então ele é um alfabeto vocálico. É a língua dos filósofos, dos historiadores gregos, é a língua dos padres da igreja também, então grego é importantíssimo para quem quer estudar a igreja primitiva, história da igreja, essencial. E a importância dele, claro, está expressa na Septuaginta. De tão importante que o grego era, todo o Antigo Testamento teve que ser traduzido justamente para o grego. Vamos conhecer aqui as letras gregas? Vamos lá, se você quiser, você pode ir lendo comigo. Algumas você já conhece. Essa daqui, por exemplo, é o alfa. A segunda letra grega, beta. Terceira letra, gama. Quarta letra, delta. Aqui você vê sempre a versão maiúscula e a versão minúscula, tá bom? Depois, epsilon. Tem duas formas de falar o E no grego. Depois o zeta, o eta, que também é identificado como E. Pode ser colocado como I ou como E. Depois o theta, que tem que ser falado com a língua entre os dentes. O iota, o kappa, o lambda, o mi, o ni. Aqui é interessante, muitas vezes o pessoal se confunde aqui quando está começando a estudar grego. O Mi é fácil, é o formatinho de M. O Ni, ele é um formato de V, mas é o N. Às vezes aparece, por exemplo, assim no texto grego, vou escrever aqui para vocês. Então, para o leitor que não conhece muito grego, para quem está estudando, ele já vai dizer, ó, isso daqui é um VN no português, mas não é. Esse daqui é o Ni, que a gente traduz como N, que a gente translitera como N, e esse Nzinho é o E. Então é bem diferente.
Depois nós temos o Xi, o Ômicron, outro formato de falar o O. Temos o Pi, esse daqui é famoso, que todo mundo se lembra das aulas de matemática. O Rho, o Sigma. O Sigma, o formato maiúsculo dele é parecido com o nosso E, o pessoal se confunde. O Tau, o Y, o Phi, o Chi, o Psi e o Ômega. Aqui a gente chega no final, do alfa até o ômega. Esse é, minha gente, o alfabeto grego. Para terminar, é importante dizer que nós temos sim algumas ferramentas de estudo para que a gente aprofunde, né, o nosso conhecimento nas línguas bíblicas. Você tem uma grande lista no seu livro-texto, não deixe de conferir. Das gramáticas, eu valorizo um professor que nós temos aqui, chamado Antônio Gusso, uma gramática boa, fácil de entender. Existe também uma gramática que ela é muito famosa internacionalmente, que é uma gramática de um homem chamado Suetnan, que é a gramática do grego bíblico. Então é um texto publicado em 2 volumes que vale a pena conhecer. Dicionários e léxicos, eles são sempre essenciais. Existem muitos do grego, existem mais do grego do que do hebraico no português. Então vale a pena conhecer, nós já comentamos o que é um dicionário e um léxico. Da Bíblia grega, nós usamos basicamente o texto do Allen, The Greek New Testament, Allen e o Metzger, do Nestle Aland, Novo Testamento Grece, e os interlineares, que também estão sendo publicados no português. Claro que para o estudo, para a pesquisa, nós não usamos o interlinear, nós temos que ir direto em um texto que apresenta o grego só e não traz essas traduções assim bem diretas. Alguns termos são mais difíceis de traduzir e exigem um estudo um pouquinho mais amplo. E como software, você tem sugestões de ferramentas um pouco mais simples no seu livro base, mas lembro vocês que existe um software que é o que nós usamos bastante no mundo da pesquisa científica, chamado BibleWorks. Está na versão 10ª hoje, é um grande software que nós usamos bastante dentro dos nossos estudos bíblicos. Ok? Com isso, minha gente, eu me despeço de vocês, agradecendo a boa vontade, a dedicação, o estudo. Eu sei que às vezes é um pouco pesado estudar as línguas bíblicas. E eu espero que a gente tenha feito aqui um caminho bonito de aprofundamento, de amadurecimento e, sobretudo, de um despertar para essa percepção que um texto escrito em uma outra língua, para que a gente alcance profundamente o sentido dele, nós precisamos estudar essa outra língua. Você pode dizer, Fabrício, mas eu não tenho intenção de estudar grego e hebraico. Não dou conta mais, eu sou um pouco mais velho, não consigo estudar línguas. Eu já digo que não, de jeito nenhum. Todos podem estudar línguas. Entretanto, eu entendo que às vezes nós não temos o tempo suficiente nesse momento para estudar línguas. O que a gente faz então? Bom, como bacharéis em teologia, nós estamos aqui dando todas as ferramentas para que você consiga ler bons textos de exegese. Você pode não saber fazer uma grande análise de grego e hebraico nesse momento, sem problemas. Mas você hoje já tem, com esse nosso curso e com todas as suas disciplinas de Bíblia, de Sagrada Escritura, você já tem as ferramentas para que você pegue um bom comentário bíblico e consiga mastigar, desfrutar e saborear esse texto. Tá bem? Desejo a você um grande aprofundamento na Sagrada Escritura. Imagino que, como eu, você ama essa Sagrada Escritura. Então, cada vez mais mergulhe nela. Deus se revela a nós por meio das Escrituras. Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade, tenho nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque